Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos, amados irmãos, analisando as parábolas de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola acerca do construtor da torre e o rei guerreiro. Isso se encontra em livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o versículo 33. Eu vou usar a Bíblia King James. Ou melhor, vou usar a Bíblia Almeida. A Bíblia Almeida diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não o podendo acabar, todos os que vierem comece a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual do rei, que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Se de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à explanação ou à explicação deste texto. Nós vemos que Jesus fala sobre, nesta parábola ele fala sobre duas coisas. Sobre aquele que irá edificar uma torre, diz ele. Eu gostaria de trazer isso para o nosso dia atual. Você, meu irmão, minha irmã, que vai construir algo em sua vida, seja ele um projeto de arquitetura, ou seja ele uma dívida, qual seja aquilo que você irá edificar em sua vida, o Senhor Jesus diz: assenta-te primeiro e faze as contas dos gastos. Vê se você vai ter condição de pagar as prestações que você está assumindo. Presbítero, eu vou comprar um carro. Amém. Mas você tem condição de pagar a parcela do carro? Jesus está falando: assenta-te primeiro e faz a conta dos gastos, para ver se você tem condição de pagar, de saldar sua dívida, para que não aconteça que depois de você assumir essa dívida e não podendo quitar sua dívida, outro venha escarnecer de você. Vem dizer: olha, ele quis dar um passo maior do que as pernas. É isso que Jesus está falando. Então, qualquer dívida, irmão, qualquer projeto, minha irmã, seja ele grande ou pequeno, faça o cálculo. Se você tem condição de assumir este compromisso. Tem pessoas que eu tenho observado, quando as pessoas entram no seio da igreja, muitas vezes, há algum tempos atrás, uma irmã me procurou e disse: presbítero, eu estou com um monte de envelope de campanha que eu tenho pego. Campanha disso, campanha daquilo. Um é para dar R$10, outro é para dar 20, outro para dar 50, outro para dar 100. Está tudo em casa.
e eu não consigo colocar nem o de R$10. Eu disse para ela, você não é obrigado a pegar esse envelope, minha irmã. Mas na hora que você levanta do seu banco para pegar esse envelope, você está fazendo um compromisso. E se você não for fiel com esse compromisso, aquilo que você almejava em transformar em bênção pode se tornar em maldição para ti. Como presbítero, traga-me este envelope, todos os envelopes que você tem em sua casa, traga-me e eu estarei orando sobre esses envelopes, desfazendo o seu compromisso. E não faça mais compromisso que você não tenha a possibilidade de vir a saldar. O que Jesus está falando? Jesus contou esta parábola, quando foi que ele contou esta parábola? Jesus contou a parábola do construtor e da torre e do rei, que seria um rei guerreiro, quando estava acompanhado de uma grande multidão. Ele estava seguindo da região da Galileia para Jerusalém. Qual é o significado desta parábola? O grande significado das parábolas do construtor da torre e do rei guerreiro, indica o custo do discipulado, amados. Indica o custo de qualquer obra que você vai edificar. Da mesma forma que o homem deve calcular o custo antes de construir uma casa, uma torre, vier a contrair uma dívida. E da mesma forma que o rei deve calcular seu recurso militar antes de iniciar uma guerra, o seguidor de Cristo também deve saber que existe um custo em segui-lo, que existe um preço a ser pago para ser discípulo de Jesus. Seguir o Senhor Jesus exige uma vida de renúncia, exige uma vida de abnegação. Os seus verdadeiros seguidores devem estar preparados para isto. Caso contrário, pode vir a ter uma grande surpresa no final da jornada da sua vida. Então, amados, observe se você tem a possibilidade. Não vá fazendo dívida se você não tiver condição de pagar. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma jovem senhora. Ela me disse, presbítero, eu estou tão endividada. Ela usou a expressão do mundo dizendo, para cada santo eu devo uma vela. Mas a minha dívida é tão alta que eu comecei a dever para pessoas que fazem empréstimo a juro. Isso é um perigo, amado. Então, precisamos entender que nós não podemos ficar fazendo dívidas mais dívidas sem a possibilidade de vier a saldar. A parábola do construtor da torre e do guerreiro, ou do rei guerreiro, esta parábola do construtor e da torre, ele é encontrado, parece, somente em Lucas 14, verso 28 a 33. Na verdade, não se trata de apenas uma parábola. Trata-se de duas parábolas, porém ambas estão intimamente ligadas de um modo que uma completa a outra. Assim, embora exista alguma diferença naturais entre essas duas parábolas, seguramente podemos entender que ela transmite com aspecto diferente ao mesmo ensino e o mesmo significado. Portanto, uma interpretação correta desta parábola de Jesus exige uma exposição indivisível das duas parábolas. É por isso que muitos comentaristas
as apresenta como sendo uma única parábola. O texto bíblico da parábola do construtor e do rei, ele nos dá a compreender que, nesse contexto da parábola, Jesus contou esta parábola durante uma viagem da Galiléia para Jerusalém. E nessa ocasião, Jesus está acompanhado de uma grande multidão. Ele não contou somente para os discípulos. No versículo 25 nos mostra que ele estava acompanhado de uma grande multidão. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca de Jesus. Elas estavam seguindo o Senhor, pois identificavam como um governante terreno e achava que quando chegasse a Jerusalém, ele iria estabelecer seu reino e finalmente exaltar a nação de Israel. No entanto, essa viagem de Jesus a Jerusalém tinha um propósito completamente contrário ao que o povo pensava. Em Jerusalém, Jesus seria traído, Jesus seria preso, seria torturado, julgado e executado. Ele seria morto, seria crucificado, seria colocado no Calvário. Então, num determinado momento, Jesus falou sobre o custo do discipulado e utilizou essas duas parábolas para poder exemplificar ou dar um exemplo ao seu importante ensino. Vamos tentar resumir a explicação da parábola do construtor, de uma torre e do rei guerreiro. Jesus usou duas cenas distintas em seu ensino. Primeiro, na parábola do construtor da torre, Jesus utilizou o cenário rural e a vida no campo. E depois, na parábola do rei guerreiro, o cenário passou a ser o palácio e as decisões militares. Na parábola, o texto não explica que tipo de torre seria essa. Então, por isso eu digo para vocês, irmãos, vai construir, seja lá, uma pequena casa, ou vai levantar um pequeno muro, vai murar sua casa, vai edificar uma edícula na sua casa, vai levantar, fazer um aumento da construção da sua casa, faça o cálculo. Jesus não contou qual seria essa torre. Poderia ser uma torre de vigia para o fazendeiro proteger o seu campo, ou uma torre para armazenagem de ferramentas e suprimentos, que também poderia ser utilizado como residência temporária. Ou poderia ser uma grande casa, uma construção de uma casa, porque ele diz lançar o alicerce. Considerando o ênfase dado por Jesus ao custo da torre, é provável que a última possibilidade seja a mais correta, já que uma simples torre de vigia em um vinhedo ou em uma vinha tinha um custo muito menor do que um tipo de edifício residencial. O que se sabe é que na época possuía uma torre em fazenda, representava mais prestígio para o fazendeiro, além de valorizar a sua propriedade. Todavia, Jesus ensina que, se não for feito um planejamento correto dos custos da construção, dos recursos, do material que será utilizado, pois numa construção, além de lançar o alicerce, nesse alicerce irá ferro, irá pedra, cimento, areia, a mão de obra, tudo isso tem um custo. Então, na construção, o recurso
poderá acabar antes que o empreendimento esteja completo. Se você não sentar para calcular, você pode ter todo o material da construção pronto, mas se você não tiver o dinheiro para pagar os construtores, então sua construção pode vir a ficar estagnado. Então todo o respeito, o prestígio, a valorização que tal torre poderia trazer a pessoa que está construindo irá por água abaixo. Em vez disso, ele será alvo de chacota, alvo de pessoas que irão zombar, de zombaria dele, irão zombar. Ele terá má fama, será chamado de imprudente. Já na parábola do rei, Jesus fala da avaliação estratégica que deve ser feita por um rei antes de entrar em uma batalha. Vamos trazer para a nossa vida espiritual, amados. Você não pode sair fazendo uma campanha de libertação se você mesmo não é liberto. Você não pode sair para expulsar um demônio se você mesmo está sendo possuído por um demônio. Então, a fim de analisar de se tornar um vencedor nessa batalha, Jesus diz que o rei deve primeiro analisar se com seu exército de 10.000 soldados poderia enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho do céu, do seu exército. O que Jesus está falando também? Se você não é liberto, meu irmão, se você tem algum problema atuando em sua vida e você não está liberto desse problema, você precisa se libertar primeiro, para você também tentar libertar outras vidas. Essa avaliação precisa ser muito honesta, deve ser muito sincera, para que se o causo julgar não ter condição de enfrentar seu oponente, você possa se precaver. Jesus fala que o rei possa enviar uma comissão de embaixadores para apresentar um acordo de paz antes que o exército inimigo venha até ele. Isso também vale, amados irmãos, para aquelas pessoas que muitas vezes têm, de qualquer maneira, tentado resolver os problemas com sua força natural. Se você não está com essa força toda, então você entre em acordo, peça desculpa. O significado da parábola, amados, as duas parábolas são curtas e objetivas. Na parábola do construtor da torre, a lição é bem clara. Planeje, avalie o custo antes de agir. Já na segunda parábola, a lição continua dizendo: avalie a possibilidade de sucesso. Tome uma ação e esteja disposto a ceder. Isso também faz parte no ministério, amados. Avalie sua condição no seu próprio ministério. Tem pessoas que dizem: eu sou pastor, eu mando, eu faço tudo. Eu que tiro o dízimo, eu que tiro a oferta, eu que assumo a tesouraria, eu que prego, eu faço isso e aquilo. E ele não vem outorgar nada para as pessoas que são subordinadas a ele. E aí, quando essa pessoa vem, muitas vezes, a faltar no ministério, o ministério acaba. Há pouco tempo atrás, um pastor, amigo meu, faleceu. Ele era o presidente do ministério e ele não preparou nenhum obreiro para assumir o ministério em seu lugar. E quando ele faleceu, sabe o que ocorreu? A igreja que ele era o presidente dispersou, porque não tinha ninguém qualificado para assumir o lugar dele, porque ele nunca preparou um obreiro que viesse. Ele nunca deu oportunidade para o obreiro crescer no ministério da palavra. Então o que ocorre, amados? Nós que somos ministros de Deus, temos que fazer o nosso cálculo. Irmãos, eu não posso assumir sozinho um trabalho. Então, essa parábola é com uma parte do mesmo ensino. Podemos perceber que existe uma importante verdade
Na primeira parábola, o fazendeiro precisa tomar uma decisão, isto é, ele poderia fazer ou não fazer a torre. Na segunda parábola, o rei também precisa tomar uma decisão, porém ele não tem a liberdade do fazendeiro. Ele obrigatoriamente precisa fazer uma coisa, ou seja, ou ele vai para a guerra, ou cede, ou peça um acordo de paz. Não podemos ficar, amados, simplesmente parados no tempo. Para entendermos esse ensino, não podemos anular o contexto desta parábola. Jesus pronunciou esta parábola, estas palavras para uma multidão que seguia ele, uma multidão de seguidores superficiais. No primeiro momento, essa pessoa aparentava desfrutar de uma liberdade de ação. Isto, construir ou não construir, buscando verdadeiramente o reino de Deus ou continuar sonhando o ideal nacionalista, esperando um reino terreno, se apoiar no fato de ter comido do maná do deserto ou comer o verdadeiro pão que desceu dos céus, o enviado por Deus. Todavia o ensino prossegue. Jesus mostra que não existe a possibilidade da neutralidade, ensinando então 3 princípios claros. O primeiro é precioso ponderar, planejar antes de tomar ação. O segundo é necessário que a ação seja tomada. O terceiro, porém, é preciso tomar ação de maneira correta. Isto é, a partir para a direção certa e estar disposto a ceder. Essa pessoa precisa ser confrontada, precisa entender que não poderia permanecer como estavam. Elas tinham que saber que realmente significava ser um discípulo do Senhor. Nesse mesmo capítulo, Jesus repete 3 vezes a sentença: não pode ser meu discípulo. Aqueles que não fizerem tal coisa não podem ser meu discípulo. Então, amados, pense que se você quer ser um vencedor, se você tem projeto, apresente seus projetos para Deus. Mas faça com que este projeto seja aprovado por Deus. Faça seus cálculos. Não entre numa questão que você não possa vencer essas questões. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.